Olha, Ângelo, eu dizia de que dentro daquela análise, foi no mês de novembro, não foi, Ângelo? Nós oferecemos o primeiro prognóstico a nível de Brasil científico, ao ponto que eu fiquei encarregado de mandar para a própria FUNSEN esse estudo técnico do SOMAR Engenharia, do SOMAR Meteorologia, que é um conjunto de informações, desde o satélite LOA, ao Instituto de Meteorologia da Alemanha, ao TENO da Inglaterra, às universidades da Califórnia e da Flórida, e ao INPE, o INPE e o Instituto de Meteorologia no Brasil. Conclusão desses estudos, aquilo que eu falei, dizia de que o Pacífico este ano é bem conclusivo. O relatório diz, o Oceano Pacífico esse ano, para o semiárido nordestino, não define nenhuma perspectiva para o semiárido nordestino boa. Se houver uma boa quadra chuvosa, será em função de uma mudança do Oceano Atlântico Sul. Então, nesse aspecto, eles estratificaram o Nordeste todinho, Luizão, em regiões. E a Paraíba, todos os estados, regiões geográficas, macro e microgeográficas. Para o sertão de Cajazeira, que se amolda toda a exceção apenas algumas áreas da Paraíba, do Ceará e da Bahia e Pernambuco, mas para o sertão de Cajazeiras, o quadro científico denotava que no mês de dezembro, eu dizia para você, que nós teríamos uma probabilidade de 45 milímetros de chuva, podendo ultrapassar isso da forma mais aleatória possível, chuvas esparsas. No mês de janeiro, a probabilidade ainda persiste de se manter de 80 a 95 milímetros de chuva, com um índice de perda secular, da média secular, de 15% para o mês de janeiro em relação aos 100 últimos anos. Para o mês de fevereiro, não tem desvio padrão do inverno. Se mantém dentro daquela linha. Nos últimos 100 anos, a média de fevereiro foi 115 milímetros. Então, nós esperamos, há uma perspectiva de que se o Atlântico não mudar, via o Pacífico, nós teríamos uma precipitação chegando a 115 milímetros, ultrapassando o mês de fevereiro, com certa regularidade. Diante dessa perspectiva de fevereiro, eu acredito que a partir já da próxima semana, no dia 20 ou dia 22, nós poderemos ter uma mudança significativa da previsão desses 80 milímetros e uma sequência dos 115. Seria quase que uma dádiva se isso acontecer. Mês de março, há um desvio padrão de perda de 25% da média histórica. Março, que chega às vezes a 500 milímetros, 550, 400 milímetros, esse ano está previsto 275 milímetros a 325. Com uma certa regularidade. Agora, mês de abril já é um mês, apenas a primeira quinzena com uma certa a probabilidade. Segunda quinzena já enfraquece o inverno e mês de maio principalmente. Agora, veja bem, isto é informação com base no comportamento do grande Oceano Pacífico, que é quem define todos os climas do mundo. Quando a formação de El Niño e Laninha, ele interage diretamente no Nordeste. Quando não há, nós só temos uma perspectiva. Pedir a Deus que a zona de convergência da intertropical, que o Oceano Atlântico possa aquecer as águas do Atlântico Sul e haja uma evaporação intensiva na costa, desde o Maranhão até o Rio Grande do Norte, e favoreça as nuvens, para que haja um deslocamento da zona de convergência da intertropical, que são aqueles rios aéreos, aquelas massas, quando vocês olham na televisão, que tem nuvem em todo o norte. Aqui é uma formação amazônica, vem desde o Peru e açoita sobre o Brasil todinho. Só que quando o Oceano Atlântico está aquecido, ele converge para ficar da costa do Maranhão até o Rio Grande do Norte, principalmente sobre a cidade de Pecém, no Ceará. Quando isso acontece, meu amigo, aí são os invernos de excelência. Vamos dizer, era bom que acontecesse isso. Por quê? Porque o Oceano Atlântico é um oceano de fácil mutabilidade. Ele é inconstante. Ele hoje pode estar frio e amanhã está aquecido. Então vamos pedir que haja essa mudança no Oceano Atlântico, porque se não houver essa mudança, se configura esse quadro do Oceano Pacífico e esse quadro que a reunião dos profetas populares em Quixadá também definiu como um ano de perspectiva ruim. Então vamos aguardar na realidade que as experiências populares não congruem esse ano, à exceção de alguma frutificação de algumas fruteiras, para um bom inverno. Mas eu ainda acredito no Oceano Atlântico. Por quê? Há um fato que os meios científicos não consideram. São as correntes marítimas. E na África tem uma corrente chamada corrente de Benguela. Essa corrente de Benguela é como se fosse assim, a mão de Cristo. Ela tem ela atua numa profundidade de 1.500 a 4.000 metros de profundidade. E quando ela se desloca, provocada talvez por algum vento que só Deus sabe as origens, ele vem bagunçando as águas do Oceano Atlântico todinho virando.
e chega aqui na costa do Recife aquecida. Se isso acontecer, então não, aí muda o quadro por completo. Diante disto, é que eu assumo com você o compromisso e com a imprensa em geral, no sentido de que a partir do dia 22 de janeiro a gente vai ter quase que um acompanhamento semanal do comportamento do Oceano Atlântico. E do Pacífico já está definido. Pelo Pacífico, o ano não é bom. A saída seria uma transformação do Oceano Atlântico, uma mudança bem ampla, e que essas correntes marítimas pudessem ser tangidas para exatamente provocar essa viravolta desse comportamento climático. Porque devo dizer para você que não está bem as cabeceiras do São Francisco, não existe as chuvas que esperavam para o mês de novembro no São Francisco, nem dezembro, nós já estamos em janeiro, e isso é grave, porque poderá afetar até a capacidade energética. E dentro desse conjunto, dessa capacidade energética, quando esse Brasil, esses 12 anos de perda total, quando eu digo, são 12 anos de comportamento de uma administração petista que não infraestruturou esse país para nada. Para nada. Ao ponto de se chegar, de apresentar como superávit, foi uma vergonha. Se eu fosse a Dilma, jamais teria disposto aquilo, de expor que o superávit brasileiro tinha sido uma beleza. O que foi que ela expôs como superávit brasileiro? Não se fez uma economia do dinheiro público. No entanto, venderam as estradas para pedágio e venderam a parte do pré-sal e apresentaram como superávit nacional. Mas, diante disso, não mudou a imagem do Brasil perante o mundo. A nossa visão per capita, PIB per capita, é a pior de todos os países, quase das piores países do mundo. Nós, para se igualarmos o país de menor economia da Europa, que está em crise, nós vamos precisar de 20 anos para termos a renda per capita que o português tem hoje. E para nós se igualarmos a renda per capita, habitante da Áustria ou da Austrália, nós vamos precisar de 120 anos. E para termos hoje o padrão de vida do americano, nós vamos precisar de 40 anos, com esse crescimento pífio que está acontecendo. Então nós estamos enveredando para uma crise generalizada a nível de economia, e ninguém quer enxergar isso. Lamentavelmente, é um ano político e eu não sei como é que vão se comportar esses gastos, talvez maiores. Porque agora os governadores querem todos os prefeitos, e os prefeitos querem todas as obras e querem dinheiro. Então, em cima disso, como é que vai se comportar esse ano? É esperar uma crise econômica, como se diz assim, uma bolha financeira em 2015 ou 2016.